Olá, sejam novamente muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Wavecast, nessa nossa primeira temporada. Meu nome é Tati Nigro, sou fundadora da Wave, uma femtech fundada por mulheres e focada no universo feminino. Estamos aqui com Fernanda Moura, cofundadora da Lifetime W. Fernanda, grande prazer e uma enorme honra ter ela aqui conosco. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por sua presença, seu tempo, que a gente sabe que no mercado de luxo o tempo é valioso. Sim. Então, realmente, um prestígio tê-las aqui conosco. E vou começar com as perguntas, Fer. Me conte, qual é a sua formação? Vamos lá, minha formação, eu sou bioquímica de formação. Olha só. Depois de alguns anos trabalhando no mercado, né, de diagnóstico de imagem, fui fazer o MBA junto com meu pai. Meu pai é radiologista também, minha família é toda de médicos, e por isso eu tinha esse viés de saúde. O MBA abriu a minha mente. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje, o dia que eu entreguei meu TCC, eu falei, pai, acho que eu preciso fazer uma outra faculdade. Ele falou que eu estava louca, mas eu falei, era um outro mundo para eu estar descobrindo. Foi aí que eu fui fazer uma outra faculdade paralelo. Mas você fez o MBA em quê? Eu fiz um MBA em gestão em saúde, foi o primeiro MBA meu. Depois eu fui fazer um outro MBA, mas tem história aí. Trabalhei ainda um pouco, ainda fui para a parte mais administrativa do negócio, da família. Quando vim para São Paulo, e aí fui me especializar em área de planejamento patrimonial. A Lifetime entrou na minha vida há 8 anos já. Olha só. Então, assim, faz 8 anos que eu tô lá, trabalhando com essa parte muito de planejamento, de educação financeira, de gestão de risco. Foi quando o W, há um ano atrás, a gente começou a fomentar isso dele, de trazer esse viés de planejamento para a mulher. E me conta uma coisa, a gente estava conversando um pouquinho, você me falou sobre a importância do seu pai na sua vida. Sim. A gente tem uma ligação muito forte, eu e ele. Eu acho que eu sempre trouxe, acho que hoje a Fernanda de hoje, né? Ela representa muito uma força masculina dele, né? Essa força que ele trouxe para mim de formação, de trabalho, de determinação, de resiliência também. E quando a gente se depara com esse mundo totalmente masculino, você vai buscar sempre esse feminino. Então, acho que eu me encontrei eu acho que o W veio para trazer muito essa, Fernanda, precisa se mostrar um pouco desse feminino, né? Que a gente precisa, essa sensibilidade feminina que muitas vezes você vai atropelando, né? Vivendo esse dia a dia. Com o corporativo, né? Com a empresa familiar. Muito desse viés dele. E você sabe que eu tenho muita paixão pelo meu pai. Meu pai, ele era muito trabalhador, começou sendo muito trabalhador, ele foi também professor da FAP, então eu tinha essa admiração por ele. Eu lembro que eu sentava no colo dele para fazer a nota das provas, eu adorava acompanhá-lo ele era professor de economia, mas eu tinha uma admiração justamente por isso, assim, pela potência, pela potência e competência, porque ele era muito resiliente. Então, eu acredito que quando a gente tem pais muito fortes, e na época, eu posso falar isso porque eu tinha uma questão com a minha mãe muito forte, no sentido de, eu achava ele o provedor, ele o máximo, e ela a dona de casa, e eu não me via como ela. Eu não queria ser igual a ela, eu queria ser igual a ele, próspero, bem-sucedido, enfim, todas essas questões. E ele fala até hoje, fala, a sua mãe tinha a melhor tarefa, a mais importante, que era educar vocês. Sim. Para dar o valor, ele sempre deu muito valor para ela, mas eu não, eu tive que fazer um trabalho psicológico e depois fiz clear para ter essa relação mais próxima com a minha mãe, porque eu era enlouquecida pelo meu pai, apaixonada. Então eu entendo quando você fala isso, porque eu compartilho dessa paixão por uma referência masculina muito forte na nossa vida e que, de uma certa forma, talvez possa ter te ajudado até a ir para o mercado financeiro com essa postura, porque é um mercado predominantemente masculino e é um mercado onde a mulher, talvez ela precise até se masculinizar, não sei de que forma, mas para poder repetir, né? Tem assim, poxa, eu tenho que estar igual a eles. Mas você daí começa a ver que é o contrário, né? Que você precisa... Olha que interessante. Então, eu acho que antes de eu entrar no mercado financeiro, eu acho que eu tinha muito esse masculino meu, de querer ser forte, de não chorar, de não ter fraqueza, né? Vamos que vai dar tudo certo.
Você vira mãe e você vai para um mercado desse, é muito prato para gerenciar e você fala assim, eu preciso ser eu mesma. Se eu não consigo ser eu mesma, eu vou perder minha essência. E aí você acaba não se conhecendo, você não consegue mais ver a Fernanda, né? Então, acho que foi o mercado financeiro, a maternidade, fez esse mix aqui saudável dessa potência continuar. Eu acho que ela tem muito orgulho dessa potência que ele me passou, mas esse feminino tá sempre junto comigo, sabe? Esse feeling, esse acolhimento, esse sentimento materno. E se o dia que não tá tudo, que não tá bem, não tá bem, e tá tudo ok, né? Olha, A gente não se cobrar tanto. e você me falou que você veio para São Paulo há 15 anos atrás e que seu neném nasceu aqui. Sim, Quantos anos ele tem? tem 12 anos. 12 anos. Pedro, olha que lindo. Olha que máximo. E que você, começando nesse mercado financeiro, o levava, Sim, ele compartilhava. Gente, olha que importante isso. porque acho que a dinâmica de toda mãe, né? Assim, você vai buscar na escola, a babá não vem, ou a babá atrasa, ou a sua funcionária. E às vezes o trabalho te consome, né? E Pedro muitas vezes frequentou o escritório comigo. Olha, Então ele sabe esse dia a dia da mamãe, você vai pro escritório de novo hoje, mamãe? Eu falei, pô, Pedro, tem que ir. Mas era e compartilhar isso com ele sem culpa, né? Tipo, é o ambiente que a sua mãe trabalha, todo mundo respeita a sua mãe lá, então, e era gostoso ele ver os meninos, porque era um ambiente muito masculino, e eu era a única mãe mulher. olha, que disruptivo. Eu precisei porque assim, eles me viam de criança fala, vem fala, criança anda, criança come, né? Mas eles me acolheram muito bem. Mas hoje o Pedro, ele tem um discurso da mãe dele diferente, sabe? Não, minha mãe trabalha muito mesmo, sabe? Só final de semana. Então ele entende, hoje se eu chego cansado em casa, mãe, fizeram alguma coisa pra você hoje no trabalho? Ai, que lindo. Meu, hoje foi tudo tranquilo, porque qualquer coisa você me fala. Ai, deu o homem da casa, né? Ai, que bonitinho. Mas mostrar para ele, e acho que muitas mulheres que sentaram aqui falaram, né? Você, quando tem filho homem, você tem uma responsabilidade de mostrar para ele: olha que mulher é essa, né? Você tem uma mãe hoje, para você respeitar a sua mulher, a sua colega de trabalho, o trabalho que a sua mãe faz, assim, de igual para igual mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito valioso. A troca minha e dele, para mim, eu ver esse outro mundo masculino é gostoso. Não, e que a gente tem essa missão, né? A gente estava falando sobre isso. Nós, mães de meninos, a nossa responsabilidade em educá-los para que eles sejam homens dignos, homens bons, homens bem, né? do bem. Então, eu acho que realmente sendo mães de meninos é uma missão importante para as futuras gerações. Que interessante, Fê. Me conta uma coisa. Então, há 8 anos você está lá na W. Na verdade, não na W. Há 8 anos você está no Lifetime. E como foi fundar a Lifetime Woman? Como foi essa idealização que vocês começaram a rascunhar, então, no papel a partir de janeiro de 2023? Então, há 1 ano e meio atrás. Quando vocês fundam, quando vocês lançam a Lifetime de fato? A Lifetime, eu sempre tive um desejo, mas eu não sabia. Não sabia nem como começar, eu não tinha apoio, né? Apoio que eu falo de mulheres que compartilhavam isso comigo, e o dia a dia também corrompe muito. Com a vinda das minhas duas, que eu falo que foram encontros de alma mesmo, da Denise e da Maíra. Quando elas apareceram na Lifetime, todo mundo que é novo na Lifetime, você quer acolher, você quer mostrar que você está há muito tempo lá, papapá. E assim, mulheres acabam de ter um banheiro na Lifetime, que é curioso, que acaba sendo uma terapia, um banheiro feminino. E a gente começou a fomentar isso. Isso aconteceu em dezembro, acho que novembro, dezembro de 2022. A Denise já tinha uma expertise já disso, já ela tem um pouco mais de senioridade, não é mais velha, senioridade maior do que a minha no mercado. Então, ela já carregava uma bagagem. A Maíra veio para uma parte de marketing criativa, com know-how. E aí começamos um bate-papo assim de mulheres num café. Olha que legal. Vamos colocar isso. Vamos marcar um almoço? A gente marcou um almoço, eu lembro direitinho. Nós marcamos um almoço, a gente almoçou na sala de reunião
para contar, para fazer ideias, jogar ideias ali para ver, vai começar por como? Como que a gente vai levar isso para a diretoria? Porque assim, era um projeto, mas a gente tinha que levar isso para a diretoria. E começou nesse almoço, eu falei, cara, que legal, e foi tomando uma proporção que estava ficando prazeroso o assunto. Vamos acolher essas mulheres investidoras, vamos trazer é um nicho, não é para segmentar menino de menina, não é para deixar a opção única só ter mulher, mas é ter algo sofisticado, exclusivo, que dê um tom de acolhimento, de conexão, de mulher para mulher mesmo. Onde eu vou ter uma banker, uma planejadora, e essa mulher vai sentir a vontade de falar das fragilidades dela. Eu não entendi isso, me explica de 10 vezes, eu vou te explicar. Fernanda, não gostei disso, não tem problema, vamos desenhar de novo. Eles pegam na mão, vocês acolhem essa mulher. Porque a gente já teve no lugar delas. E não adianta aquela sopa de letrinha ou, poxa, aquele inglês que ninguém conhece. Não é isso, é o básico, né? Então, assim, simplificar, clarificar o vocabulário para ela se empoderar daquilo que é dela, né? E hoje o dinheiro dá uma liberdade que só ele faz isso, né? Uma liberdade de ir e vir, de querer viajar, de querer prover para os netos, de querer viajar com o namorado, de querer não fazer mais nada, de querer parar de trabalhar, né? Como meu pai. Empreender e tudo mais. Quando a gente iniciou isso, a gente tinha um nicho. Cara, tem que ser mulher acima de 45 mais, porque a gente acha que essa mulher madura, ela está deficitária, ela precisa de um pouco mais de atenção. E aí, como que a gente faz isso, né? A maturidade da Denise, eu tinha um pouco mais de experiência, mas a gente tinha um grupo de bankers hoje que é extremamente jovem. E essa menina não tem a experiência de uma mulher de 45. Então, teve todo um processo de preparar essas meninas que foi delicioso, porque a gente se aproximou ainda mais. Porque a gente vive num meio que as mulheres é competitivo. Certo? Ponto. Mas quanto mais você conhece a mulher, mais você tem empatia por ela. Sim. E esses encontros, esse treinamento, trouxe as meninas para perto de nós ainda mais. O grupo se solidificou. Olha que legal. Porque eu conheci mais a fulana, a Beltrana, ela conheceu mais a Fernanda, conheceu mais a Denise, ela entendeu que por trás daquela figura tem uma mãe que tem as mesmas dores, passa pelas mesmas dificuldades. Então, foi muito bacana. Foram 8, 9 meses de treinamento dessas meninas, com a parte cultural, com a parte de entretenimento, de saber onde essa mulher vai, para onde ela viaja, qual é o mundo dessa mulher. E essas meninas têm quantos anos, mais ou menos? Só para eu entender. 25. Olha que interessante, são novas. São meninas que não são casadas, não são mães, assim. Como que eu vou inserir o meio materno? Como que ela vai sentir o que uma mãe sente quando deixa a criança na escola? Às vezes ela tá chateada porque o bebê dela tá com febre e ela não consegue prestar atenção na reunião de negócio. Eu preciso entender ela e falar, não, vamos deixar, semana que vem a gente conversa. Então, isso precisa acontecer, esse olho no olho precisa acontecer, né? Esse feeling, e aí a gente começou a moldar essas meninas, treinar, e elas começaram a colocar em prática isso, e foi assim, um olhava para o outro, e a reunião ficava cada vez melhor, porque ela tinha algo também, ela tinha conhecimento. Então, o W foi uma transformação para todas. Nós inauguramos ela para o mercado financeiro, o W, em setembro, e a gente já está com esse projeto correndo aí há alguns meses, colhendo bons frutos, aprendendo sempre. Eu acho que assim, é um aprendizado. Nunca fala assim, tá tudo pronto. Não tá tudo pronto. Não. E quais foram as dificuldades que você enfrentou ao idealizar, primeiramente, a Lifetime W e depois, de fato, cofundar a Lifetime W? Compartilha com a gente. Eu acho que foi o mercado financeiro, ele exige muito número, né? Resultado, você tinha que trazer uma planilha, você tinha que mostrar o número de mulheres que iriam ser abordadas, quais eram essas mulheres que iriam entender o W. Então, era muito matemático. Nós fomos para o matemático. Eu lembro que a gente montou planilha, trouxe business plan para poder explicar, e eles muito duros com a gente. E a gente falava assim, mas a mulher não é assim, nós não somos assim. Eu não consigo fazer a minha mesma abordagem que eu faço com um homem, eu não faço com uma mulher, porque ela me exige algo que vai acontecer na hora, na troca minha e dela, né?
não tem uma matemática lógica e rápida. E pode acontecer, pode dar match eu e ela encantar, mas pode ser que eu tenha que ter um relacionamento para construir uma confiança De longo prazo. de longo prazo, né? E aí a gente ficou meio sentido com isso. Eu lembro que eu falei, mas gente, a vida não é assim, não é isso, W. W é sentir, é acolher, é muito mais. É construir. Emoção, e mulher é muito emoção. O meio masculino ele é muito racional. Sim. Eu acredito que tem que ter esse racional, porque Você trabalha com números, obviamente, vocês têm essa entender que mentalidade. que tem essa emoção, que tem um viés diferente. E aí, eu acho que a gente cansou de bater de frente, falou, vamos mostrar. Vamos trabalhar, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer o que a gente acredita. Eu acho que esse ano de 2024 foi o ano que a gente falou assim, nós vamos mostrar quem somos. E eu acho que a gente baixou a cabeça e está fazendo o melhor nosso. Acho que todas, sabe? E estamos colhendo bons frutos. A gente está plantando muita coisa, porque é algo muito novo no mercado também. Ainda tem um viés de dificuldade que a gente chega um burburinho aí. Poxa, é o clube da Luluzinha, é só mulher que pode entrar? Não. Lógico que ele é dedicado para mulheres, mas eu acho que a gente está ensinando muito o homem a ver esse olhar diferente, né? De tratar o ser humano. Olha que Não é só tratar a mulher, é o ser humano, porque existe um ser humano por trás de uma conta. Perfeito. Por trás de um número, né? Perfeito. E esse ser humano tem sonhos, tem projetos, tem dores, tem preocupações. E quando ele abre isso tudo, que é o que acontece hoje com as nossas reuniões de W, a gente vai muito a fundo nesse âmbito, né? Que a gente entende o que ela quer da vida dela para daqui 10, 15, 20 anos. O que ela quer para os filhos dela. Quais são as dores e reais preocupações dela mesmo, porque às vezes ela não conta isso para mim. Às vezes ela vai contar para a banker dela, que é a pessoa que está cuidando da coisa, de uma parte muito importante da vida dela, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu acho que isso gera valor. Gera um valor gigante. A assinatura de vocês linda, que são mulheres gerando valor. É muito bonito isso. Sabe que você compartilhando isso conosco, o que me faz pensar que eu ousaria dizer que vocês estão, de forma disruptiva, humanizando o mercado financeiro? Poderia dizer isso? Porque a partir do momento que você compartilha conosco que não só mulheres, que já naturalmente nós nascemos, né, com essas características mais sensíveis, mais com esse sexto sentido, e nós somos, ao longo da nossa vida, muitas vezes ou podada, ou muitas vezes potencializada para. E que a partir do momento que você fala, não, Tati, não é só para mulheres, os homens também querem aprender sobre esse universo feminino e a partir desse momento ter empatia, ter interesse e também colher frutos, porque a partir do momento que ele entende melhor, ele consegue se comunicar melhor, ele consegue criar uma ponte e tanto faz se for investidor homem que vocês têm ou investidoras mulheres, você traz, ele é um ser humano antes de tudo, antes de um número. Então essa é uma ousadia, né? É uma forma disruptiva de lidar com os clientes, né? Porque antes de serem clientes, inúmeros são seres humanos. Acho que Porque eu tenho um sentimento, e a gente sempre falou disso, né? Como que você gostaria de ser atendida? Eu sempre me coloco no lugar seu. Como que eu gostaria que a Tati me atendesse se a Tati fizesse a gestão do meu patrimônio? Então, eu falo isso para as meninas o tempo inteiro. Como que você gostaria? Pense com carinho, com atenção, com zelo, com responsabilidade, pensando que é o seu patrimônio que você está cuidando. Sim. Porque é muita responsabilidade. E a gente tem hoje, tem pesquisas que falam que a mulher hoje ela cria um vínculo de confiança muito mais longo do que o homem. Então, se a Tati hoje confia na Fernanda, a gente vai manter isso na parte financeira durante muito tempo. E você me recomenda para outras mulheres. Acontece a recomendação muito orgânica. Eu não preciso pedir para você. Você vai ter o prazer de falar que você tem uma banker hoje que cuida de todo o teu patrimônio. Então, isso gera um valor muito grande. Assim. Eu falo que é um ciclo muito positivo que a gente vai conseguir colher ao longo dos anos. E eu faço um raciocínio e faço uma ligação com o universo da moda, que é o universo que eu venho,
Por quê? Porque às vezes não, muitas das vezes, você me fez refletir a respeito do quê? Qual que é a correlação que eu estou fazendo no meu raciocínio? Quando você trata esse cliente, obviamente, o enxergando, né? Você enxerga essa cliente antes de mais nada, você entende as dores dela e você também cuida para que ela se sinta bem e a partir desse momento que ela está acolhida, se sentindo bem, sendo valorizada e também tendo sucesso daí no financeiro, porque vocês administram para que ela tenha esse sucesso financeiro, ela vai querer compartilhar, é como se fosse um segredo. Deixa eu te contar uma coisa. É como se fosse uma novidade no mundo da moda. Eu vou te contar porque a coleção de tal marca tá maravilhosa. Você precisa estar linda também, né? Então elas devem falar assim, você precisa estar bem acolhida nesse mundo financeiro também. Porque quando a gente gera recomendações espontâneas, porque quando a gente ama uma amiga, a gente quer que ela tenha sucesso também, a gente quer que ela fique linda também, a gente quer que ela tenha fortunas também, fique rica, porque quando a gente fizer 80 anos, eu já tenho um grupo de amigas que falam, agora vai ficar um ano viajando o mundo. Mas quando a gente vai chegar, e as minhas amigas assim, ai Tati, vamos fazer com 50, vai? Porque os 80 tá longe. Assim, a gente tem... Às vezes a gente tá no meio de uma reunião, eu vejo uma... Fê, você precisa falar com a minha amiga. Cara, não, sério. Isso você precisa falar. E você sai dali e você fala assim, cara, que bacana. Além de eu estar ajudando ela, ela já entendeu que eu posso ajudar muitas outras pessoas próximas dela. Sim, sim. E é uma recomendação muito genuína. Sim. Então, assim, daí vem as experiências que o W quer prover para as clientes. Então, vocês têm feito, né? Muitas. Eu vejo nas mídias sociais, vocês... assim, então sempre tem todo mês vai ter um evento de experiência, nunca vai ser de mercado financeiro. Eu falo assim, vai ter conteúdo, mas a gente gosta muito do conteúdo. Vamos sentar e falar de você, aí a gente vai trazer conteúdo, vai trazer a parte educacional, mas a parte de experiência, quando traz um grupo menores de mulheres para se conhecerem, elas se conectam. É muito engraçado e curioso, e eu adoro, porque esses grupos são 10 mulheres, elas acabam saindo dali com alguma relação, trocando telefone, porque se conectou de alguma maneira. E para a mulher, hoje, ela é tão bacana ela sair do mundo dela, ela ir para uma imersão gostosa. Eu falo que é 1, 2 horas que ela vai se desconectar da casa, do trabalho, dos problemas, vai conversar com mulheres interessantes, com histórias de vida legais. Elas chegam em casa, elas agradecem a gente da experiência. Olha que legal. Aí eu falo, tem coisa melhor. Não, e trabalhar com algo que a gente não só vê o resultado, porque obviamente vocês estão tendo bastante resultado, mas algo que te preenche em outro nível, né? É uma coisa que é uma satisfação, você tem satisfação, então isso não tem preço. Não tem. Essa satisfação dessa alegria. E eu sinto, Fer, que o mundo precisa disso. O mundo hoje está tão... existem as mulheres muito deprimidas, muito medicadas. Pós-pandêmico, a gente vive um mundo pós-pandêmico, então a gente pensa, se a pandemia acabou no final de 21, então 2 anos. há 2 anos se recuperando desse trauma coletivo mundial, onde tem mulheres que elas sucumbiram, não só mulheres como homens, e também como crianças. A gente tem casos e casos do auto-suicídio dessas crianças, né, esses adolescentes. Então, que importante ter alguém que cuide no sentido de não só o patrimônio financeiro, que vai dar longevidade, vai dar proteção, um legado, mas também que vocês olhem no olho dessas pessoas e que vocês estamos juntos. Estamos juntos. E me conta uma coisa, quando... Aqui tô viajando, né? Pensando. Quando uma mulher não tem esse nível esse nível financeiro, vocês aceitam orientação? Como que funciona isso? Para mim é interessante. A gente tem hoje dentro da Lifetime boutique de investimento, ela tem um target de entrada, né, para abrir uma conta na Lifetime. Dentro do Lifetime W, não. A gente traz um pouco desse educacional, lógico, precisa ter algum patrimônio. Algum patrimônio para ser gerido, mas a gente começa... Aí, às vezes, a gente está iniciando com ela junto a essa caminhada de fazer clínica financeira. Então, a gente tem uma ferramenta exclusiva nossa hoje, que é uma clínica, onde essa mulher ela vai saber o quanto ela tem que guardar, durante quantos anos, qual é o ativo ideal para ela fazer essa capacidade de poupança, olhar custo de vida dela,
olhar para longo prazo, a gente vai falar de aposentadoria, eu não gosto desse nome, mas falamos de liberdade financeira, adoro essa palavra. E então a gente vai começar a trazer para ela esse conceito de educação financeira também. Entendi. E também daí não tem idade, existe idade. A gente fala muito do W de 45+, que foi um nicho que chamou mais atenção no início, né? Mas a gente sempre acolhe mulheres aí que estão a fim de investir e tudo mais. Que bacana. E me explica um pouquinho, porque nós temos aqui um folder maravilhoso, idealizado pela Maíra, muito, muito bonito. E nesse folder explica-se sobre as 4 formas dos patrimônios. Explica para mim, por gentileza. A Lifetime hoje oferece uma gestão personalizada do seu patrimônio, pensando muito no planejamento financeiro, na proteção do teu patrimônio e na perpetuidade dele ao longo dos anos. Olha que legal. E porque pra gente que é leiga, que vem de outros mercados, pra gente parece a mesma coisa. E quando vocês dividem essas categorias, significam que não, que vocês pensam de uma forma holística. Todas elas se completam, não tem uma separada, não. Entendi. Fala muito, planejamento é o primeiro grande passo. Se eu não te conheço, eu não consigo te oferecer nada. Tá. Você pode, eu vou te oferecer uma carteira de investimento, mas sem saber quem é a Tati, o que a Tati faz, com quantos anos a Tati quer ter essa liberdade financeira, quanto a Tati custa hoje por mês. Então, tem perguntas que vai fazer muito sentido para eu construir uma carteira sua. Então, o primeiro é planejamento, o primeiro grande passo. Conhecimento, anamnese do cliente muito a fundo. Depois a gente vai estruturar qual que é a melhor carteira para fazer essa gestão, para fazer esse patrimônio trabalhar para você. Olha que legal. Tem que fazer sentido com o teu momento de vida. E perpetuidade é pensar no futuro. Ou quantos anos eu quero começar a usufruir desse patrimônio? Será que eu já posso usufruir? Será que eu tenho que trabalhar mais 10 anos? Será que eu tenho que guardar mais 5 anos de dinheiro, que às vezes não é suficiente? Então, são muitas questões que não é somente uma carteira, eu faço a gestão, não é só uma gestão. Bárbaro, isso é muito importante pra gente. Eu que sou super leiga e nunca soube lidar com dinheiro, sempre ganhei muito dinheiro, mas nunca soube lidar, sempre gastei muito também. Então, para mim é muito interessante esse assunto e acredito para todas que estão nos assistindo. Por quê? Porque essa educação, isso que a Fernanda está compartilhando com a gente, faz com que a gente pare para pensar sobre esse assunto. E muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira sem pensar nesse assunto, e daí o que acontece? A gente chega na nossa maturidade e vê que, nossa, e agora? E eu não tenho mais a capacidade de gerar renda. E será que o seu patrimônio que você construiu ao longo do tempo, que você meio que atropelou, você foi guardando por guardar, sem ter... E muitas vezes não guardou. E muitas vezes não guardou, negligenciou isso. A gente tem hoje a grande diferença nossa é que nós vamos viver muito mais que os nossos avós. Então, assim, existe essa longevidade e está aqui, está na nossa cara. Então, assim, plano de saúde hoje é algo que vai atingir muito o patrimônio seu lá na frente. Se eu não me preparar hoje, muitas mulheres, eu falo do plano de saúde, que é um viés muito importante e hoje é uma grande preocupação nossa. Você nunca pagou isso, às vezes a gente tem no meio corporativo, você sempre teve esse benefício do plano. Perfeito. Você chega aos 65 anos, 70 anos, você descola da tua empresa, só que você tem uma despesa aí que não está na conta. Não, é uma despesa enorme, quanto mais velha. E os 70 anos, o teu plano está custando muito, a muitos reais. Será que o teu patrimônio tem musculatura para suportar isso? Será que você vai ter que dar um passinho para trás e baixar seu custo de vida? Será que é justo com você? Eu falo muito eu faço muito uma viagem no tempo. A minha reunião sempre vai ser no tempo. Então, eu sempre tiro o investidor da zona de conforto e jogo ele no tempo. Quanto você vai custar daqui 15, 20 anos? Você tem uma noção disso? Hoje, você controla o seu custo de vida. Se eu falar para você assim, olha, você não vai gastar esse X do cartão de crédito, você tem uma capacidade de falar assim, tá, eu não guardo, eu não vou gastar. Só que daqui 15, 20 anos, você não sabe como vai estar a sua saúde. Pode ser que você não tenha esse controle e você precise gastar. Perfeito. Teu patrimônio não pode ser que não seja suficiente. Aí. Eu tive um exemplo assim na minha vida, porque minha avó viveu até os 93 anos. E por muitos anos ela foi sustentada pelo meu pai. E não era o pai, o filho dela.
e meu pai casado com a minha mãe. Então, a minha mãe se sentia muito mal porque era meu pai que era o provedor da mãe dela. Então, era uma situação familiar também delicada, mas meu pai fazia questão, né? Para ele era uma honra. Mas pensar que a gente nunca imaginou que minha avó ia viver tanto e infelizmente eu queria que ela vivesse muito mais, porque eu sou enlouquecida pela minha avó. E ela faleceu em dezembro do ano retrasado, em dezembro de 2022. E ela, sabe, ela era muito sapeca, porque ela não gastava com remédio. Ela falava que era com remédio, mas era no bingo, era no baile. Que ótimo, galera. Amo de paixão, minha avó. Mas, e minha mãe, você imagina, minha mãe ficava enlouquecida com ela, porque minha mãe falava, meu Deus, eu falei, mãe, pelo menos é com remédio, não é com antidepressivo, sabe? Ela crochetava, ela vendia, e ela fazia as coisinhas dela, ela vendia os cachecolzinhos dela de crochê, ela vendia as toalhinhas dela, os tapetinhos, mas ela, obviamente, tinha um custo de vida muito alto. Isso. E ela nunca pensou, nunca se programou, mas porque ela sempre viveu, ela tinha diploma, o único bem da minha avó que eu quis, quando ela falou, filha, eu já tô velhinha, o que você quer aqui? Tinha a joia? Eu falei, vó, eu quero o seu diploma. Sabe por quê? Porque ela se formou em 1976, quando, na Escola de Belas Artes, a Universidade de Belas Artes aqui no Brasil, quando na época ninguém fazia isso. Porque, então, para mim ela é uma referência, só que ela sempre muito, muito criativa, então ela pintava quadros, ela teve ateliê de cerâmica, mas os homens sempre apodaram. Tanto meu avô, e quando ela se separou, ela casou com o tio Fuad, e ele também apodava. Então, não deixava ela crescer nem no brilho, e nem na profissão, e nem Que acontecia com muitas mulheres. com muitas mulheres. Então, ela foi se tolhindo e ela acabou ficando dependente do meu pai financeiramente. Então, eu entendo quando você fala isso. Tati, sabe o que? Quando você pergunta para a mulher hoje, essa mulher hoje bem-sucedida, a maior preocupação dela é ela não depender do filho. Hoje as mulheres, elas estão com isso tão latente. Olha, Então, quando elas chegam para nós, elas falam assim, Fernanda, eu não quero depender do meu filho. Eu não quero ser um peso. sim, muito importante. É muito diferente de alguns anos atrás que não tinha isso. Ela jamais se falaria isso, porque era meio que normal Essa inversão de papéis. essa inversão de papéis. Hoje não. Ela falou assim, eu quero organizar minha vida inteira. Eu quero deixar isso para os meus filhos, mas eu quero ter o patrimônio para eu ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Olha que bárbaro. E com essa longa perspectiva de vida que a ciência nos favorece com isso, né? Então, realmente, E custa. me custa. Eu falo, dermatologista custa, médico custa, tudo para manter o seu bem-estar custa. Então, se não se planejar. Terapia custa para girar a cabeça, custa caro, uma boa terapeuta. E Fê, conta uma coisa, qual dica você daria para essa menina, essa jovem menina que gostaria de, por exemplo, entrar para o seu time de 20, 25 anos, que ela quer entrar nesse universo do investimento de alto padrão, investimento então, no mercado financeiro, mas no mercado de luxo financeiro. O que você daria? Que dica você daria para ela? Conversando no carro com a Maria disso. Eu falo que a gente está num momento hoje desse mercado, né, de planejamento, de sucessório, de investimento, ele está tão latente. A menina que entrar com força de, sabe, garra de trabalhar, de gostar de pessoas, acho que a grande característica que eu sempre olho é gostar de pessoas, porque você está lidando com pessoas, com seres humanos ali que têm vários problemas. Se não tem a sensibilidade de entender também que é um passo de cada vez, né? Porque a referência do mundo financeiro são referências muito altas, né? Então você entra em banco, você vê pessoas de cargos muito altos. Lógico, se aspirar a isso, eu acho fantástico, você ter referência, todo mundo tem que ter uma referência, mas saber que você tem o teu degrau de aprendizado, de buscar isso, sabe? De querer sempre estar melhorando, aprendendo, construindo uma carreira. Eu acho que não tão afoito, porque o mundo jovem ele é muito... as gerações, né? Não só no mercado financeiro, mas em todo. Meu marido tem agentes que querem para ontem. Eu acho que para um mundo... Querem virar gerente para ontem, querem virar diretor para ontem, querem ser CEO. Quer ser o CEO da empresa. Sim. Eu acho que pode até acontecer, mas eu acho que tem que... Eu acho que devagar, sabe? Mas o grande, se eu pudesse dar um conselho, né? É gostar de pessoas. Legal. Para lidar com isso. Nossa, muito importante. Muito importante.
E nós vivemos na era da colaboração, na era da humanização. É uma era diferente, né? A era do ser, não do ter. Então é uma era que essa pessoa, essa dica, ela é válida para qualquer métier que essa nova menina ou esse novo menino, esse novo profissional, qualquer métier, qualquer mercado que ele deseje começar, deseje pertencer, é uma ótima dica. E fazer o que gosta, né? Eu acho que tem que buscar. Quando você faz o que gosta, as coisas não é lá. Não é. Parece. Meu pai tem uma frase, porque quando eu decidi me fazer moda, na minha cabeça eu falei, meu pai não vai gostar, porque é um mercado muito fútil. E meu pai sempre foi muito profundo. Para vocês terem ideia, meu pai, aos 50 anos, ele decide se aposentar e ele decide morar numa fazenda porque ele queria, ele junto com a minha mãe, buscar a vida espiritual deles. Então, eles decidem fazer essa mudança de vida. Para mim foi uma coisa, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com meu pai? Porque eu achei que ele, né, não estava batendo bem. Mas ele falou, não, filha, eu faço isso por opção. Então, eu trabalhei muito minha vida inteira. Começou como office boy aos 13 anos de idade. Trabalhei muito minha vida inteira. Conquistei um patrimônio. E a partir do momento, agora eu vou só começar a gerir esse patrimônio. E eu quero assistir lifestyle para mim. E eu vou em busca da minha evolução espiritual. Então, essa referência para mim foi muito forte. Porque meu pai hoje está com 77, então há 27 anos ele vive do patrimônio dele. E ele é um cara muito simples. Ele é um cara, ele é generoso, ele é bondoso. E ele é até mais com os netos, né? Então ele é mais gostoso com os netos que com a gente. Na nossa época ele tinha que trabalhar, ele tinha que conquistar. Ele era muito bravo, ele era um cara muito sério. E hoje em dia ele é aquele vô, babão, doce. E quando ele me fala isso, eu não entendi na época. Eu realmente não entendi. Tirou meu chão, porque eu tinha ele como exemplo. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Nossa, eu estou trabalhando tanto, galgando tanto para conquistar, para subir na minha carreira, para ser bem-sucedida, e ele fala que nada disso vale a pena. Ele, muito pelo contrário, vale tudo a pena para você poder chegar lá e poder ter escolha. Né? Então, essa coisa da escolha é muito importante. Então, quando a pessoa tem esse patrimônio cuidado, ela tem a possibilidade da escolha. Sim. Né? Então, eu acho que isso ninguém tira dela. Isso é muito importante. Então, eu tenho uma pergunta agora para Fernanda. O que te encantou no universo da Wave? Eu fui no primeiro evento da Wave e como convidada de vocês, e fui com a Denise. E ela estava do meu lado. E eu ouvi várias mulheres, e tinham mulheres incríveis, você e outras mulheres falando da experiência, contando a história de vida, que eu sou apaixonada, adoro ouvir histórias, porque é com histórias que a gente vai, cara, passaram por isso, mas aquele momento da vela para mim, de iluminar, que você falou disso, eu voltei e a Maíra vai lembrar disso, que eu falei, cara, é isso, é a gente iluminar, acender uma outra mulher, ajudar uma mulher. Eu acho que essa onda de vocês, disso, pra mim, me mexeu. Eu tô batendo aqui, né? Não, desculpa. Mas foi muito emocionante. Então, eu acho que essa energia sua tem muito a ver com... Eu sou muito energia. Então, eu senti isso. Legal saber. Foi isso que eu falei assim, eu fiquei encantada. Adorei o insight da vela. Da vela. E você sabe que isso... Eu tenho como base familiar, né? Essa busca pela espiritualidade. Bom, acabei de compartilhar esse movimento que meus pais fizeram quando eu era muito nova. Então, pensa, eu há 27 anos atrás, eu tinha 20 anos, né? Então, eu era muito nova para ter essa referência dos meus pais, dessa mudança de vida dos meus pais. Mas, hoje em dia, entendo, né? E concordo, acho que eles fizeram muito certo. E você sabe... que esse movimento das velas, né, que é um movimento que eu batizei do Share Your Light, porque eu acredito nesse movimento, eu acredito na transformação através do apoio, da união, é o meu manifesto. Então, quando eu tive em Jericoacoara com uma turma de meninas, e essa turma de meninas de 20 e poucos anos, já bem-sucedidas, trabalhando e tudo mais, foi um convite feito para a Wave levar a dinâmica, 2 dinâmicas lá para gerir, que era uma despedida de solteira de uma delas que ia casar.
E na hora do Share Your Light, eu falei para as meninas o seguinte, eu falei, nós estamos num ambiente protegido, porque o Brasil é um lugar, é um paraíso, nós estamos num ambiente acolhedor, num ambiente onde vocês estão celebrando a vida, mas vocês estão no início de tudo. Então, que bom que vocês possam aqui se unir e compartilhar a luz de vocês nessa celebração, que faz parte, é muito bom a gente se unir quando a gente está feliz, mas que vocês tenham essa mesma união quando a vida eu posso falar, quando a vida vos desafiar. Por quê? Porque a vida, ela atravessa os nossos sentimentos, ela nos atravessa com situações que a gente jamais poderia imaginar passar. Então, uma separação, uma morte de um ente querido, uma briga familiar, uma briga de empresas familiares. Quantas brigas de empresas familiares a gente assiste ao longo do tempo? Então, esse movimento é para falar sobre isso. Tem uma possibilidade de reconciliação, tem uma possibilidade de reflexão para falar, opa, eu tenho uma luz aqui dentro, o que eu vou fazer com essa luz? É outra, luz ainda é outra. Então eu queria te convidar para fazer essa dinâmica aqui, porque nós fizemos lá com muitas mulheres, e eu gosto desse movimento quando tem muitas mulheres, porque ele é ao mesmo tempo surpreendente. Aqui nós vamos fazer nesse petit comitê, eu e você, mas nós temos o benefício de estarmos conectadas com todas as mídias sociais, e que daí é espalhar essa luz com milhares de mulheres, e muitas delas que a gente nem conhece. Então, esse é o propósito. Então, eu vou fazer aqui, ó, e vou trazer a vela. Que honra, eu achei que eu não ia fazer. Aqui a vela, mãe. E nós estamos lançando a nossa vela, vou falar para cá. E nós estamos lançando a nossa vela, porque eu sou do mercado do varejo, eu adoro fazer produto e vender produto. Então, nós estamos lançando a vela, e a gente vai fazer o lançamento oficial no mês de junho, mas aqui, então, tem a nossa vela em collab com a Rafisa Velas, ecologicamente correta. Nós temos o pavio de algodão, que não faz o negócio lá do foguinho. Então, a gente tem toda uma filosofia para a vela, porque a gente acredita que nós temos que ter nossa responsabilidade junto ao ecossistema. Então, tem aqui a nossa vela mãe. Aproveitei para fazer o merchan. Já estou me sentindo Ana Maria Braga. Ai, daqui a pouco eu vou passar debaixo da mesa. Daí aqui, ó, peraí. Tá aqui. Vela. Tá ok, ó. Essa aqui você faz, enfim, faz a proteção. Aqui embaixo. E aqui eu vou acender essa luz. Opa! E eu vou compartilhar a minha luz com você. E nesse momento, a gente demonstra que uma mulher, ao acender a luz da outra, não diminui seu próprio brilho, e sim potencializa a todas. E Fê, sabe uma coisa que eu sinto? Que você é iluminada não só pela cor dos olhos, pela cor do cabelo, né? Você tem uma luz que vem de dentro. Porque o seu colorido é belíssimo, mas existe uma luz que é essa luz, é sobre esta luz que a gente fala, dessa luz que nos anima, né? Do ânima, da alma. E esse é um singelo, uma singela forma de demonstrar na prática o que a gente faz muito falando na teoria. A gente fala muito sobre a sororidade, eu acho importante essa fala sobre a sororidade, mas o mais importante é a gente fazer ações na prática, e você, junto com a Maíra, junto com a Denise, vocês têm feito isso na prática, né? Não só com essa simbologia da compartilhamento de luz, mas vocês têm feito isso diariamente com muitas mulheres, então vocês estão de parabéns. Que lindo que vocês têm feito, e justamente para um mercado tão frio, digamos assim, porque tem um histórico, né, de um mercado muito gélido, né, o mercado financeiro é só números, e vocês trazem essa humanização desse mercado de uma forma tão disruptiva. Então, parabéns, realmente parabéns, muito lindo, e que todas vocês sejam impactadas, inspiradas, porque essas mulheres que hoje estão aqui são mulheres que são muito feras, e vocês vão ver vão participar de muitos
momentos conosco. Uma honra estar aqui com você. Obrigada. Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Então agora a gente vai... Isso aí para você. Amém. Para nós. Para nós. Obrigada, Sheila, querida. Estivemos hoje aqui com Fernanda Moura. Um bate-papo incrível, delicioso. E esta mulher potente, compartilhando com todos vocês, com todas vocês, inside information desse mercado, que para mim é um mercado muito misterioso, diríamos assim, por ser um mercado que eu não entendo absolutamente nada. Então, quando eu vejo essas mulheres que, além de lindas todas, elas são expert em números, em dados, em análise de mercado futuro. Para mim, são mulheres, além de belas, muito inteligentes. E eu adoro ter mulher inteligente do meu lado. E eu tenho certeza que vocês também, porque a gente aprende muito com elas. Então, Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por tudo que você compartilhou aqui com a gente. É muito importante, porque eu tenho certeza que essas meninas e essas mulheres que estão nos escutando e nos assistindo, elas vão poder agora ter a decisão, né, de ir atrás, de ir à liberdade, essa liberdade de ir atrás de mais informação. Então, entrem lá no site da Lifetime W, existe um site... Existe, dentro do site da Lifetime, tem o site Lifetime W, e vocês conectam e a gente vai colocar um papo junto com vocês. A gente coloca aqui, então, o link do site para vocês poderem ter acesso direto. Acho que vale muito a pena. Mesmo se vocês estejam no início de carreira, mas vocês já comecem a se preparar para o futuro de vocês. A gente está falando de uma ciência que está possibilitando nós vivermos até 95 anos. Então, se vocês têm 25, pensa, são 70 anos de vida. Se você está com 35, são 60 anos de vida. E se você está com 50, você tem mais 50, pelo menos, para frente. Então, pensa... Muito bem vividas. Então, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo.